Só deixando claro o seguinte, que o Bruninho, sempre ligado, acaba de me passar o telefone. É brincadeira. O Botafogo é uma brincadeira. O Botafogo foi comprado, o Botafogo, a gente tem otimismo que mude. Acaba de informar que está demitido o Thiago Nunes. Thiago Nunes acabou de chegar e já está demitido do Botafogo, tá? Depois do empate de ontem contra o Aurora, depois da declaração polêmica que ele deu recentemente. Thiago Nunes, que fracassou no Corinthians, que fracassou no Grêmio, que fracassou, estava no Sporting Cristal. O Botafogo fez a façanha de contratar um treinador esquecido que estava no Sporting Cristal do Peru. Já foi incompetente aí, né? Aí agora, o cara mal ficou no clube. Ele deve ter o quê? 3 meses de Botafogo? Sim, 4. ele dirigiu o time nas 5 últimas rodadas do ano passado no Brasileiro e agora no Carioca. Quantos jogos foram? Foram feito um bom 8 jogos. Ele não vai, teve uns 15 jogos no time. Se adaptou rápido à cultura brasileira. Gente, é rapidinho, surreal, né? É surreal. A gente vai falar sobre isso. E um pouco antes o Botafogo anunciou também a venda do Vitor Sá para o Krasnodar da Rússia também. Que foi titular ontem. Que é um jogador importante. Jogou ontem de titular. A gente vai mostrar aqui. Vai para um lugar calmo. Essa situação do Thiago Nunes. Eu fui o primeiro a falar. Sempre quando eu acerto, todo mundo esquece. Eu falei, Thiago Nunes, o cara no Corinthians saiu execrado, o cara no Grêmio saiu com 11 jogos e 2 pontos no Brasileirão, com o Grêmio na zona de rebaixamento. O cara veio do Sporting Cristal. Eu falava que o que fez o Botafogo contratar esse cara? E tá aí a incompetência da gestão do Botafogo. Tá? Estão falando, profissionalizaram, virou SAF. Mais uma incompetência do Botafogo, a gente vai falar aqui. Bruno Prado, justiça seja feita. Você me deu a notícia. Thiago Nunes demitido do Botafogo. Gente, vamos lá. Aí vão falar, respeito o Botafogo. Eu respeito muito. Mas o torcedor tem que ver que muitas vezes o Botafogo não se dá o respeito. O Botafogo não se dá o respeito. A gente achou, vão comprar, vai mudar. Olha o que o Botafogo já fez em tão pouco tempo, essa gestão. Já foi. Saiu o Luiz Castro, que aí a culpa não foi deles, que a gente até achou que eles tinham se organizado. Luiz Castro foi mal no Carioca. Seguraram o Luiz Castro muitas vezes. Cara, agora o Botafogo tá certinho. Aí saiu o Luiz Castro. Aí começa a bagunça. Vem o Bruno Lage. Sim, aí teve o Lúcio Flávio. Ele coloca Flávio. o cargo à disposição. Aí o Botafogo demite. Tudo bem, esse cara errou feio. Aí depois vem o Lúcio Flávio, que foi uma escolha errada. Naquele momento do... não, teve o Caçapa. Entre o Castro e o Lage teve o Caçapa de interino ali. O Caçapa entrou, foi muito bem. Aí, podem ter errado aí. Por que o Caçapa saiu? Sim. Se o Caçapa estava tão bem, né? Sim. Sai o Caçapa e vai para um clube do Textor na Bélgica. Era muito mais importante ficar no Botafogo. Aí vem o Bruno Lage, sai. Lúcio Flávio colocado sem experiência nenhuma, numa pressão absurda para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Sai. E agora tá no Aparecidense de Goiás. Tá no Aparecidense de Goiás. Bruninho Prado sabe tudo. Mas ele deu sinais. Quando chegou, é tudo isso que você falou. Chegou, acho que agora a coisa vai ser consertada aqui. Ele começou a dar sinais, se transformando num torcedor privilegiado. Então, mas é isso que eu tô falando. Isso. Ele começa com o Luiz Castro, depois ele começa a trocar todo mundo. Fora aquelas coisas, dossiê de arbitragem. Dossiê de arbitragem, bandeira, desce pro campo com bandeira enrolada. Tonto com dinheiro. Com dinheiro. É um tonto, um torcedor tonto com dinheiro. É isso. Não é aquela coisa mesmo que o tonto torcedor faz com dinheiro. Mas ele começou bem. Por isso que eu acho que alguém Por isso que eu falei que ele se adaptou rapidamente à cultura brasileira. Eu acho que alguém começou a influenciar ele, porque depois só veio o lambança que eu tava falando o ambiente, aqui. Né? Lúcio Flávio. Cara, o que faz alguém botar o Lúcio Flávio? O Lúcio Flávio, ele ficou marcado pelo chororô. Ele é de uma geração que ficou marcada por chorar, por causa de arbitragem. Não é uma geração vitoriosa. Foi colocado ali. Os jogadores e fizeram sacanagem com ele. O jogador não tem que mandar, pô. Os jogadores pediram o Lúcio Flávio, azar. Eu vou botar quem eu acho preparado. O que eu acho muito louco é que o Lúcio, ele já estava no clube. Aí quando sai o Luiz Castro, bota o Caçapa. Eles trazem o Caçapa da França. Ou seja, eles não confiaram ali no Lúcio Flávio, que ele já estava lá. O Caçapa estava no Lyon. Aí eles trazem o cara da França para dirigir 4 jogos, sendo que o Lúcio Flávio estava lá, para meses depois o Lúcio Flávio, que não, eles acharam que não era bom nem para ser interino,
ser o técnico para tentar manter o time na liderança do Brasileiro. Isso é muito maluco. E aí, como não deu certo, demitiram do clube. Nem de auxiliar, ele ficou. Piada, pô. Aí demitiram o Flávio do clube. E aí, para finalizar, gente, eu fico me perguntando se eu tenho um gestor de futebol, qualquer que seja, que chega para mim quando eu tô ferrado, para não falar palavrão, quando eu tô ferrado, o cara chega para mim e fala: tem o nome pilhado? Sério? Quem? Thiago Nunes. Meu irmão, se o meu gestor de futebol fala pra mim, tem o nome, é o Thiago Nunes, eu demito ele naquela hora. Eu falo: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O Thiago Nunes, ele saiu do Corinthians execrado. O Thiago Nunes, ele deixou o Grêmio na última colocação do Campeonato Brasileiro. Com 11 jogos no Brasileiro, ele tinha ganhado 2 pontos pelo Grêmio. O Thiago Nunes estava no Sporting Cristal do Peru. É um time minúsculo pra América do Sul. E mesmo assim, tem uma campanha maravilhosa. O que fez o Botafogo contratar o Thiago Nunes? Mas já que fez, e eu falava isso aqui, antes, quando ele veio, então não vai ter covardia de falar, tá falando por resultado. Eu falei, como é que contratou o Thiago Nunes? Acha que o Thiago Nunes vai salvar alguma coisa? Mas já que fez, que mantivesse. Teve algum motivo que fizeram eles escolherem o Thiago. É lógico que mantivesse. O cara chegou, eu vou até pedir pra produção ver quantos jogos ele tem pelo Botafogo. 15 jogos pelo Botafogo. O cara já foi demitido. Ou seja, o Botafogo pode ter virado SAF, mas segue uma zona. Foram 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Foi esse o retrospecto. Em 15 jogos, ganhou 4, empatou 7 e perdeu 4. Ontem teve esse empate na Bolívia com a Aurora, pela chamada pré-Libertadores, estava ganhando de 1-0. Tiquinho Soares perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando estava 0-0 ainda. O Tiquinho perdeu o pênalti, aí o Botafogo fez 1-0. E depois cedeu o empate aos 40 e poucos, quase 50 minutos, coisa que na reta final do Brasileiro aconteceu toda hora, né? O Botafogo tomando gol nos acréscimos, tomando virada, tomando empate. E o Soares perdendo pênalti. Perdeu o pênalti contra o Palmeiras naquela virada. Então, assim, o Thiago chegou aí, ele já chegou numa situação muito difícil. E é o que você falou, Pilhado, assim, você pode discutir, você acha que o Thiago é um bom técnico, não é? Mas foi uma escolha, o time já estava mal quando ele chegou. Estava muito mal. Não foi ele que botou o time nessa situação, o time já estava mal e não conseguiu melhorar. E o time, eu acho que hoje a questão é mais emocional do que técnica, tática. É um time que é impressionante. Ontem, de novo, os caras tomaram um gol aos 50 minutos. O clássico contra o Flamengo, no Carioca, tomou o gol do Léo Pereira também aos 50 minutos. Ano passado, aquele jogo com o Coritiba, foi um absurdo já no fim. Coritiba rebaixado. Aí o Botafogo faz um gol aos 40 e tantos e toma um empate ainda. Faz um gol nos acréscimos e toma um empate. Contra o Santos no Engenhão, o Santos caiu. O Botafogo estava ganhando também de 1-0, saiu o gol do Messias, zagueiro de cabeça também aos 50 minutos, fora a virada do Palmeiras, a virada do Grêmio. Então, assim, é uma coisa hoje mais emocional do que técnica, tática. O elenco não é ruim, até se reforçou para esse ano. Ontem não jogou o Luiz Henrique, foi grande reforço, está machucado, o Jefinho também está machucado, mas o time que jogou ontem na Bolívia era o time que liderou o Brasileiro, boa parte dele, era praticamente o mesmo time. Inclusive o próprio Vitor Sá, que horas depois de ter sido titular no jogo da Libertadores, teve a sua venda anunciada, né? O jogador que foi titular ontem, hoje está vendido, né? O Vitor Sá vai jogar na Rússia, no Krasnodar. Então, a coisa está muito complicada. O jogo de volta, na teoria, é um jogo para o Botafogo passar. Mas eu não teria coragem de cravar, não, o Botafogo vai passar. E não é porque o Aurora é bom, não é porque o Botafogo se enrola sozinho. Não, e tem outra, né, Bruno? Que eu tava vendo o jogo. É aquilo, porque falam, o Botafogo sofre muito gol nos acréscimos. O Botafogo sofre muita virada nos acréscimos. Só que tem que questionar também se o Botafogo, que é bem superior à Aurora, tudo bem, estava na altitude, jogasse o que pode para fazer 3-0, ele não ia levar um empate no final. Mas não, aí faz 1-0, aí para de jogar. O Aurora teve chances. O Gatito fez defesas importantes. E aí o Botafogo fica segurando o resultado. Jogasse pra fazer 2-0, jogasse pra fazer 3-0, jogasse pra ganhar do Aurora, que é um minúsculo da América do Sul. E a altitude nem é 2.500 metros, não é nem um absurdo. Que é o Sporting Cristal, esse time do Thiago, agora do Anderson Moreira, levou 6 do Always Red a 4.000 metros, né? Chama Lo Alto, né? É o Alto, né? A cidade do Always Red. O Cochabamba é 2.500. O que mostra ainda mais a pressão, né? Flávio, Vander. No último minuto, o Botafogo ainda teve uma chance cara a cara.
cara a cara. Quem foi? O jogador cara a cara com o goleiro. Chutou por cima do gol. Chutou por cima do gol. Se ele tivesse chutado dentro, o Thiago Nunes ainda era técnico, ele servia. Você acha? Se ele vencesse o jogo, não ia ser demitido hoje. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que ele foi demitido por aquela declaração. Isso com certeza teve um peso. Eu acho. Pelo menos o que vão alegar é isso. Porque ele deu aquela declaração deixando claro que tinham jogadores do Botafogo que estavam pedindo para não jogar por causa da pressão. E aí depois ele se pronunciou nas redes sociais, disse que é maldade. Pode ser até isso também, do jeito que tem frescura hoje em dia. Às vezes ele postou nas redes sociais dele sem consultar assessores. Mais uma vez, os vencedores, jogadores do Botafogo, foram blindados. Né? Escolheram o Lúcio Flávio. Claro que eles falaram, né, Vanderlei? Isso. Que ele não ia inventar isso aí, lógico que eles falaram. Escolheram o Lúcio Flávio, sacanearam depois, deixaram o cara sozinho com o pincel na mão, tiraram a escada. Eu não falei que ele é o Guardiola, não é isso. Estou dizendo a postura, o comportamento. Né? Aí escolheram outro, e aí de novo o outro fala teoricamente aquilo que eles realmente disseram, ou ele sentiu que eles estavam querendo pular fora. Né? E aí, de novo, o grande elenco do Botafogo é blindado. Me faz lembrar o que aquele grupo de jogadores do Cruzeiro fizeram com o Rogério Ceni. Né? E todo mundo está aí. Onde eles estão? Claramente fritaram o Rogério Ceni naquele momento e vejam tudo que aconteceu com o Cruzeiro. Então é isso, quer dizer, quando a direção não é uma direção competente, que é o caso. Eu imaginava que chegou um cara milionário, importante, que quer faturar e que vai olhar como um empresário, realmente vai ser cauteloso e ao mesmo tempo arrojado, tomando medidas importantes, avançadas, modernas. Ele se transformou num torcedor. A gente é só recuar um pouquinho no tempo. No meio da arquibancada, bandeiras, fazendo pronunciamento, invadindo o campo para xingar árbitro. Aquilo tudo que a gente condena em alguns cartolas famosos do futebol brasileiro ao longo da história. Ele fez a mesma coisa, só que, como o Flávio falou, com muito dinheiro na conta bancária. Está dando isso. Eu acho, que por influência de brasileiros. Eu acho que ele chegou bancando o Luiz Castro. Acho de verdade, porque virou uma zona o Botafogo. Virou uma zona. Ficou trocando todo mundo, agora troca mais uma vez. Vamos lá, quem que o Botafogo vai contratar? Se já não tinha opção antes, tem um nome, hein? Qual? Cuca. Sim, que já passou por lá. Fez trabalhos brilhantes no Botafogo, mas não ganhou tantos títulos. Ele foi daquela geração até do Lúcio Flávio. Ele era o treinador, sim. Era. E é um cara que, querendo ou não, foi lá, foi cancelado, eu acho, o processo. Não sei o que aconteceu, mas que ele ganhou na justiça. Lá com a situação dele. Pode ser um nome, também não sei se vai ser. Foi anulado, só que não deu para começar um novo processo porque prescreveu. Essa é a situação. Nesse momento ele não tem condenação nenhuma. Então foi anulado. Foi. É isso, foi anulado. Então, porque não tem nome. Tem nome, Bruno? Você que acompanha mais, Flávio também. Tem nome no mercado? Vander? Eu não vejo. É difícil. É difícil. Não tem assim um nome tão claro. O Cuca, aí eu não sei o que pensa o dono do Botafogo. Eu acho que a possibilidade dele voltar ao mercado é através de um time que tem dono. Porque numa gestão que é mais política, vai ter mais interferência da repercussão dentro do clube, fora. O dono, ele pode chegar, não, eu sou o dono aqui, acabou. Eu quero trazer o Cuca e vou trazer. Então, eu acho que a chance dele retornar ao mercado é através de um time que tem dono. Então, eu não duvido, eu não sei o que o Textor pensa do caso, né? Não sei, mas eu acho que se ele voltar vai ser assim, um time que tem dono e o cara fala, eu sou o dono, eu vou trazer e pronto. Ele tá livre, ele pode trabalhar, nesse momento não tem nenhuma condenação, eu não acho, não sei o que ele pensa, o dono do Botafogo, mas é uma possibilidade, sim, eu não ficaria muito surpreso, não. Porque eu não vejo nomes no mercado para esse Botafogo. Thiago Nunes foi demitido, para ser sincero, eu nem contrataria, não acho que o Thiago Nunes levaria o Botafogo a lugar nenhum, mas se contratou, meu amigo, é porque alguém acreditava que poderia dar certo. Eu não sei quem. Eu não sei quem pode acreditar no trabalho do Thiago Nunes hoje. Eu acho que o Thiago Nunes hoje, ele tem que trabalhar mesmo num clube pequeno, como estava no Sporting Cristal, fazer alguma coisa de expressão
e aí sim voltar a ter mercado, porque ele foi muito mal nos últimos trabalhos dele. Agora, o Botafogo contratou e já demitiu o seu novo treinador, porque tinha 15 jogos. Flávio, qual deve ser o sentimento do torcedor do Botafogo hoje, hein? Torcedor do Botafogo que estava perto de um título brasileiro, que não conquistava desde 95, estava otimista, estava esperançoso, virou SAF, ia ser campeão brasileiro, do nada perde o título e vê o clube virar uma bagunça de novo. E o mais, né? Ele jogando bem. Eu gostava de ver o Botafogo jogar, um jeito bacana de jogar. Aquele negócio do tapetinho, não perde jogo, não perde ponto lá e tal. E do nada, como você falou, virou o fio completamente. Se eu fosse torcedor do Botafogo, estaria muito preocupado mesmo. Especularam alguns nomes aí e tal, sabe-se lá quem eles vão trazer, como vai ser, de repente inventa mais um gringo mané aí que eles acham lá no submundo do futebol europeu e trazem para cá, sei lá. Realmente preocupante, porque da mesma maneira que o Textor contrata, ele solta o jogador titular assim, com uma certa facilidade, transfere para o time dele, traz de volta e tal. Faz parte, é uma SAF dessa forma, mas ele virou um torcedor, virou um cara de arquibancada. Deram a caneta de presidente para um torcedor de arquibancada. Esse não pode esperar muita coisa, não. Eu acho que esse Botafogo promete, ele fez boas contratações, né? O elenco, ele fez boas contratações. Agora, o Vitor Sá já vai embora, que era um dos principais nomes aí do Botafogo, mas o Botafogo, ele trouxe o Luiz Henrique, que já se machucou. Sim. Mas que foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Alan fechou também, não fechou ou não? Provavelmente ele deve vir no meio do ano, que tem contrato ainda nos Emirados Árabes. O Alan, que passou pelo Napoli, seleção brasileira, se destacou mesmo no Vasco, e aí foi pra Europa, também é um baita jogador. Eles têm o Tiquinho Soares, que precisa retomar a confiança. O Tiquinho Soares está numa fase péssima. Perdeu o pênalti de novo, cobrando mal de novo. Então, a média de gols do Tiquinho Soares caiu de 0,78, eu estava vendo ontem, 0,78 por jogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que era uma fase de ouro do Tiquinho Soares, para 0,2 por jogo. Ele fez só 5 gols do segundo turno para cá. E ele pode ter sido, estou colocando no condicional, pode ter sido o responsável pelo gatilho, para arranjar confusão no Botafogo, quando ele torceu o nariz por não ter concordado em ir para o banco de reservas. Lembra o salseiro que aquilo criou dentro do Botafogo. Eu só queria fazer essa lembrança, porque às vezes as coisas passam, né? Nos pequenos detalhes, a grande diferença. Esse pode ter sido um momento muito prejudicial ao Botafogo. É uma situação surreal pela qual passa o Botafogo e só piora a cada dia. Melhorou e do nada entrou num abismo a situação do Botafogo.